Olá pessoal, tudo bem? Estou eu de volta para poder dividir um pouco com vocês e compartilhar a primeira etapa de um processo de entrevista, que é a etapa de preparação. E aí, quando a gente pensa em preparação, eu penso em 3 momentos diferentes dessa etapa. O primeiro momento é o momento de autoconhecimento. É um momento em que eu, candidato, preciso ter clareza de quais são os meus pontos fortes, pontos que eu preciso desenvolver, que não está tão claro ou que carecem um desenvolvimento, carecem um ajuste, carece uma atenção minha especial através de feedbacks, através de um exercício interno, através da ajuda de alguém, tá? E um terceiro aspecto que ainda faz parte desse globo, né, desse primeiro grande momento, que é o momento de autoconhecimento, que é os diferenciais. Então, quais são os meus diferenciais quando eu vou para um processo de entrevista, quando eu vou me apresentar num processo de entrevista, tá? Então, recapitulando, a preparação, ela tá ligada a um aspecto que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele abre 3 aspectos, que são os pontos fortes, os pontos de desenvolvimento e os meus diferenciais. Vamos falar de cada um desses pontos e como é que a gente busca ter a maior clareza possível desses pontos num processo de se preparar para a entrevista. O segundo ponto é pesquisar sobre a vaga e pesquisar sobre a empresa que tem essa vaga em aberto. Então, eu entender um pouco quais são as questões, quais são os aspectos que estão presentes nessa posição e como é que essa empresa funciona é super importante dentro ainda do meu processo de preparação para a entrevista. Conhecer sobre a vaga, eu posso buscar essas informações através do LinkedIn ou através de quaisquer veículos onde a empresa disponibilizou essa vaga. Quanto mais informações eu tiver da vaga, mais fácil vai ser para mim poder conectar os meus pontos fortes e os meus diferenciais às necessidades da vaga. Pesquisar sobre a empresa também é fundamental. Então, acessar o site da empresa e buscar informações sobre os resultados empresariais dessa empresa, se lá estiverem disponibilizados. Entender quais são os produtos que a empresa tem, onde é que essa empresa está localizada, se for uma empresa multinacional, quais países essa empresa está, se for uma empresa nacional, por onde ela transita, que regiões ela atende, como é que é a cultura dessa empresa. Vamos acessar ali a aba de visão, missão, valores, porque a missão, visão e valores, ela traz um pouco do jeito de ser e de fazer da empresa. Então, quando eu faço esse exercício inicial, ainda no aspecto de me preparar para a entrevista, quando chega o momento da entrevista, eu tô com o meu acervo de informações, ele tá muito grande, o meu repertório, ele tá muito grande. E isso vai me ajudar a ter tranquilidade e informação suficiente para poder desenvolver uma boa comunicação, para poder estabelecer uma boa relação com o entrevistador. E o terceiro aspecto é simular, é você simular esse processo de entrevista. Então você pode gravar você mesmo, né? Você pode pegar o teu celular e se gravar respondendo algumas questões, principalmente questões sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos e seus diferenciais. Você pode simular frente ao espelho, né, como se o espelho fosse a pessoa que está te entrevistando e você sentado numa cadeira, né, para você se observar o seu comportamento, os seus trejeitos, né, a tua reação facial, como é que você fala. Isso pode te ajudar a ampliar um pouco e ter uma maior consciência sobre você. E melhor ainda, se você puder simular um processo real de entrevista dentro de um contexto com profissionais que vão te ajudar através de feedbacks, de aspectos que você pode melhorar,
show de bola, porque isso vai te dar uma capacidade imensa de poder ir para o momento da entrevista muito mais preparado, né? Ir para o momento de entrevista já com a sua lição de casa, já com o seu dever de casa feito, né? Você já vai ter vivido, vai ter simulado o momento real de entrevista e você vai estar com os feedbacks ali, disponíveis para você, coisa que dificilmente acontece no processo de seleção, né? Quando a gente faz uma entrevista e a gente não passa nessa entrevista por algum motivo, é muito difícil a gente receber o feedback real e profundo sobre quais foram os motivos pelos quais eu não avancei no processo. O que será que aconteceu naquele momento de entrevista que não foi tão bom e que me eliminou do processo de seleção, que fez com que eu não desse continuidade, fez com que eu não fosse aprovado para aquela vaga, né? Então, dificilmente isso acontece. Quando você faz uma simulação de entrevista, as tuas chances de receber esse feedback, né, de poder melhorar, de poder aprimorar algum comportamento, né, algum jeito de comunicar, né, ajustar, às vezes são coisas pequenas, né, às vezes a linha é muito tênue e às vezes são coisas bem pequenas mesmo, que na medida que a gente ajusta, a gente pode ter um resultado diferente do resultado quando esses pontos não estão ajustados, tá bom? Para poder te ajudar aqui a se preparar na esfera de autoconhecimento, eu vou te dar algumas dicas de como é que você busca seus pontos fortes, né? O que acontece? Às vezes é muito difícil pra gente falar da gente, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade, e é muito da cultura também do brasileiro, essa questão de se entender e se perceber dentro destes pontos fortes. Então vamos supor que você tenha dificuldade, ou que você chegou ali num determinado momento e não vem mais ponto forte. Que mais mesmo que eu sou bom? O que mais mesmo eu sei fazer? Acontece, né? Acontece e acontece com muita frequência. Então a dica que eu quero te dar é a seguinte: você vai pegar um papel e uma caneta e você vai, no momento, você com você, escrever todos os pontos fortes que você considera que você tem. Ou você considera que você tem porque você se percebe assim, ou você já incorporou esse ponto forte de tanto ouvir das pessoas que te conhecem que você tem esse ponto ou tem aquele outro ponto. Então o primeiro exercício é esse, é você com você escrever os pontos que você considera ou que você já recebeu de ponto forte. Existe uma pesquisa que diz que nós temos muitos pontos fortes, a gente tem mais de 200 pontos fortes. Eu acho pouco provável que você consiga chegar numa lista de 200 pontos fortes, mas se você conseguir colocar o máximo de ponto forte que você tem, maior será o seu repertório, tá? Mais assertivo você vai ser. Poxa, Alessandra, fui lá e não consigo passar do quinto. E agora? Tô lá, não consigo, não consigo me ver com tanto ponto forte assim, que você falou que tem mais de 200, não consigo passar dos 5. O que é que você vai fazer? Você vai, depois que você fizer o trabalho com você, você vai pedir para as pessoas que te conhecem, aí pode ser qualquer pessoa que te conhece. Pode ser as pessoas do seu trabalho, pode ser o seu vizinho, pode ser a sua família, pode ser seus amigos, pode ser quem você quiser que te conhece e você vai fazer só uma pergunta. Fulano, estou fazendo um processo de autoconhecimento e eu preciso muito da tua ajuda para me dizer um ponto forte que você enxerga em mim, ou um ou mais de um, né? Quantos pontos fortes a pessoa quiser te falar. Então, a pessoa vai te dizer e você vai fazer só uma coisa, aliás, duas coisas nesse momento. Primeira coisa, escrever o que a pessoa está te dizendo. E a segunda coisa, agradecer. Afinal de contas, você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa educada, né? Então você vai agradecer aquele ponto forte que a pessoa tá te dizendo, tá bom? Não entre naquele jogo de dizer, imagina, você acha que eu sou tudo isso? Porque a gente tende a fazer isso, a gente tende a negar
os pontos fortes que as pessoas enxergam na gente, tá, pessoal? Então, cuidado com isso. A pessoa tá trazendo para você um ponto que é o ponto que ela percebe em você. Tá? Então, se ela percebe em você, é porque de alguma maneira você transmite isso para ela. Então, receba esse ponto forte, escreva no seu papel e agradeça a pessoa, beleza? Ponto fraco. Ponto fraco ou pontos de desenvolvimento, eu prefiro pontos de desenvolvimento, tá, gente? Então, eu vou dizer ponto de desenvolvimento, mas você pode dizer ponto fraco ou ponto X que você quiser. Como é que você vai levantar os pontos que não são pontos positivos? Diferente dos pontos positivos que você pode perguntar para qualquer pessoa do seu vínculo social que te conheça, o ponto de desenvolvimento você vai perguntar apenas para as pessoas que te conhecem muito. Quem são as pessoas que te conhecem muito? As pessoas que convivem com você muitas horas. As pessoas que veem você acordar, estão com você quando você vai dormir, estão com você quando você acorda de sábado de manhã, estão com você quando você acorda naquele mau humor, estão com você dentro da sua casa. Isso quer dizer que ponto a desenvolver você só vai perguntar para as pessoas que têm um vínculo muito próximo de você. Quem são essas pessoas? Seus pais, né? Seu pai e sua mãe, os seus filhos, se você tiver filhos, os seus irmãos, se você tiver irmãos, o seu marido ou a sua esposa, tá? Essas pessoas são as pessoas que você vai perguntar. Ai, posso perguntar para um colega de trabalho? Não. Ai, posso perguntar para um melhor amigo? Depende. Esse melhor amigo cresceu com você desde quando você era pequenino? Desde quando você tinha lá os seus 4, 5 anos? Se for o caso deste amigo que acompanha você desde que você é muito novo, esse amigo você pode perguntar, tá? Se for um amigo que não tem essa vivência com você, a minha recomendação é que você não pergunte. Por quê? Porque os nossos pontos de desenvolvimento, os nossos pontos fracos, são pontos muito sensíveis pra gente. São sensíveis da gente perceber e são sensíveis da gente aceitar. E aí, se eu saio perguntando para qualquer pessoa que não tem tanto conhecimento, tanto convívio comigo, ela pode me trazer um ponto que para ela é fraco, baseado num recorte de alguma experiência não tão sucedida que eu tive com essa pessoa. Ou ela pode ter um registro de uma situação muito isolada, de uma situação muito pontual. Então, poxa, numa situação em que eu estava um pouco estressado, que eu tinha recebido uma notícia difícil, ou que as coisas não saíram do jeito que eu planejei, eu tive uma relação, um comportamento com essa pessoa de maior explosão. Eu fui mais agressivo. E aquele momento de agressividade, a pessoa registrou. Então, quando eu vou perguntar para aquela pessoa, provavelmente pode vir um ponto como: eu acho que você é muito agressivo, acho que você é muito nervoso, acho que você tem que controlar melhor os seus ânimos. Só que, na verdade, essa situação é uma situação pontual. Aconteceu por motivos que não são motivos internos seus, não são pontos seus de desenvolvimento, não são pontos seus que aparecem com muita frequência, tá? Por isso que a dica aqui é você restringir o público pelo qual você vai buscar os seus pontos de desenvolvimento para pessoas que de fato te conhecem e que não vão te julgar. Porque o ponto de desenvolvimento, o julgamento pode estar muito presente. A ideia não é essa, né? Porque senão a gente fura toda a nossa jornada de autoconhecimento. A ideia aqui é que, de fato, essas pessoas possam te ajudar. Então, restringe o teu público e aí vem a questão muito importante. Ponto de desenvolvimento. Vou pedir para minha mãe. A minha mãe vai adorar, né? A oportunidade de falar para mim tudo aquilo que ela acha de ponto de desenvolvimento em mim. E que bom que eu vou dar essa oportunidade para ela e principalmente para mim. Então eu vou perguntar para ela assim: mãe, olha só, eu estou num processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, e eu preciso que você me ajude a entender e aprofundar um pouco mais os meus pontos de desenvolvimento. Pontos que às vezes eu não percebo, mas que impactam você. Você pode me ajudar?
E aí a sua mãe vai dizer 1, 2, tantos quantos pontos de desenvolvimento ela entender. Tá? Então ela vai dizer, por exemplo, eu acho que você é muito teimosa, muito teimoso. Qual que é a nossa reação imediata quando a gente recebe algo que não é confortável, né, gente? Porque não é confortável a gente ouvir algo que não é bom, não é? Ninguém gosta, né? Então, qual que é a nossa reação imediata? É dizer, eu, teimosa? Eu sou teimosa por sua causa, entendeu? Você é responsável por esse assim, aquilo, o assado. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque a ideia não é essa, não é você ficar aí discutindo com a sua mãe quem tem razão, né? A ideia é você receber aquele ponto que pra ela, se ela trouxe pra você porque aquilo é como ela te percebe, aquilo é algo que ela tem experiência, ela tem causa, né? Ela tem motivos pra trazer isso pra você. E o que é que você vai fazer? Escrever e agradecer. É isso mesmo. Você vai escrever na sua listinha, né? Então, de um lado da folha vai estar os teus pontos fortes e do outro lado da folha vai estar os teus pontos de desenvolvimento. Você vai anotar e depois você vai refletir sobre eles, tá? Combinado? Então, é assim que você vai levantar os seus pontos de desenvolvimento e os seus pontos fortes para te ajudarem no teu processo de autoconhecimento, para você estar mais preparado no processo de seleção. E, gente, acreditem, essas duas perguntas, elas vão aparecer em algum momento da entrevista. Talvez não tão diretamente assim, me conte seus pontos fortes, me conte seus pontos fracos ou pontos de desenvolvimento, mas no decorrer da entrevista, muito provavelmente o entrevistador ele vai entrar nessa esfera de pontos de desenvolvimento e daquilo que você é bom. Tá? Então, quanto mais clareza você tiver, melhor para você. Quanto mais repertório você tiver, melhor para você. E aí aqui vem uma segunda dica. A primeira é como você levanta os pontos. A segunda é como você vai falar isso no processo de seleção. Então, você não vai dizer, olha, meu ponto forte é que eu sou uma pessoa otimista. Eu sou uma pessoa que acredito no ser humano. Eu sou uma pessoa carinhosa, né? Ou seja lá qual for o seu ponto, os seus pontos fortes. A mesma coisa o ponto fraco. No ponto forte, no momento de entrevista, o que é legal, tá? O legal aqui é você, depois que você fizer o seu trabalho de levantamento destes pontos, você vai olhar e escolher os 10 principais, os 10 mais que você considera e o porquê esses pontos são pontos fortes. Então, qual é a situação da sua vida? Quais comportamentos você tem que aqueles 10 pontos fortes que você escolheu, eles estão presentes? Porque é sobre esses porquês que você vai falar na entrevista. Não é só sobre o seu ponto forte, tá? Porque só sobre o seu ponto forte pode ser qualquer coisa, né? Sou isso, sou aquilo. Pro entrevistador fica uma interrogação. Poxa, mas por que será que é esse, não é aquele outro ou aquele mais? Então, quanto mais específico você conseguir ser, melhor vai ser o seu desenvolvimento e a sua performance, seu desempenho na entrevista. Então, gente, não adianta só ter ponto forte ou ponto de desenvolvimento. É importante ter ponto forte e trazer exemplos, trazer situações, trazer comportamentos que de fato aqueles pontos fortes aparecem. Combinado? Nos pontos de desenvolvimento, o que é legal você trazer? Você não vai trazer os pontos, a situação que o teu ponto de desenvolvimento aparece, né? O que é que você vai fazer? Você vai trazer aquele ponto de desenvolvimento ou aqueles pontos de desenvolvimento. Cuidado aqui com sou ansioso, perfeccionista, porque isso é muito batido, é muito clichê, tá? Então, busque aqueles pontos de fato que você teve aprendizado. Então, quando a gente faz isso, a gente traz o ponto de desenvolvimento e a gente traz o aspecto
do que é que eu estou aprendendo neste processo de desenvolver esse ponto, é aí que está o grande diferencial. É aí que você se diferencia daqueles candidatos que só traz e joga o ponto de desenvolvimento, como sou ansioso, sou perfeccionista ou algo parecido, tá bom? Então, busque os pontos de desenvolvimento e quais são os aprendizados que você está tendo ao se deparar com eles ou ao trazê-los para uma mesa de processo de fato de desenvolvê-los. Combinado? Eu tenho certeza que assim você vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante e vai conseguir passar para o entrevistador aspectos extremamente positivos, tanto dos seus pontos fortes quanto destes pontos que você precisa desenvolver. E assim, todo mundo tem, né? Todo mundo tem ponto forte e todo mundo tem ponto de desenvolver. Então fique tranquilo. Quanto mais tranquilo você tiver, quanto mais seguro você tiver ao falar desses pontos, melhor vai ser o seu desempenho, melhor vai ser o seu desenvolvimento sobre essas questões, né? E ter estes pontos bem trabalhados, usando a dica que eu te dei ou qualquer outra forma de você trabalhar mais ou ter mais consciência e mais conhecimento sobre esses pontos, maior ainda será a sua segurança. Combinado? Gente, eu espero de verdade que esse vídeo tenha contribuído para as suas reflexões, que esse vídeo tenha te ajudado a se preparar melhor nesse aspecto de autoconhecimento, dos seus pontos fortes, os pontos de desenvolvimento, para que isso possa trazer de fato você numa plataforma e num movimento diferenciado de processo de seleção. Tá bom? Se você curtiu, se você gostou do que a gente conversou hoje, comente. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, eu vou ter o maior prazer de interagir com você. Eu tô aqui para isso. Eu tô disponibilizando esses vídeos, esse tempo para você. Então aproveite da melhor maneira possível. Coloque, mande para amigos seus que você entende que vão fazer bom uso desse conhecimento. Se inscreva no canal para que você possa acompanhar os outros vídeos. Gente, vem muita coisa boa por aí. Eu tô trabalhando muito de coração para poder dividir esses momentos com você e de fato te ajudar. É um propósito meu de vida, então vocês estão me ajudando também a realizar. Clica no sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo, a cada novo conhecimento compartilhado. Vem comigo, eu tô com você e eu quero de fato que você encontre e busque realizar o teu desejo, a tua vontade nessa entrevista de emprego tão esperada, tão desejada e com de fato bons resultados, tá bom? Eu te encontro no próximo vídeo. Obrigada!